Olá, povo! Bem-vindos à nossa maravilhosa aula de História da terceira série. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula, tá aqui a Joana, dê um oi pra ela e vamos juntos na melhor aula, na nossa aula de História. Vem com a gente para muito conhecimento. Mantenha seu caderno, lápis, caneta próximos, apostos, para te ajudar nos estudos. Anote as informações importantes dessa aula e continue estudando. História nunca para. Continue seus estudos de história. E o que nós vamos estudar nesta maravilhosa aula de história? Nós vamos compreender o contexto que se deu a chegada de Getúlio Vargas ao poder, como ele se tornou presidente do Brasil, e ainda analisar alguns dos principais fatos do chamado governo provisório do Getúlio Vargas. Você vai entender tudo isso nessa aula, vem com a gente. Mas para começar a se aquecer, conhecimentos que eu sei que você tem, que você consegue responder tranquilamente, mas vamos lá. Você lembra o que era a chamada política do café com leite? Lembra disso? Ainda, você conhece o processo eleitoral para presidente atualmente? Tem conhecimento? Tranquilas as perguntas, né? Então, claro, política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais se revezavam na indicação do presidente, nas eleições para presidente. Então, a indicação para a presidência era dominada por São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos e populosos do Brasil à época. Então, São Paulo e Minas dominando a escolha do presidente. E a segunda pergunta, você conhece o presidente do Brasil, o processo para a escolha do presidente? Simples, né? Esse é tranquilo. O candidato que obtiver o maior número de votos válidos vence a eleição. Quem tem mais votos válidos vence. Tranquilo, né? Está acostumado ao processo eleitoral atual. E aí, acompanhe essa manchete que está na sua tela sobre um golpe de Estado em Mianmar, e a manchete diz: milhares protestam contra o golpe de Estado em Mianmar pelo segundo dia consecutivo. Essa é uma notícia de fevereiro de 2021, quando foi noticiado esse golpe de Estado nesse país asiático, Mianmar, país do Sudeste Asiático. Você sabe o que é um golpe de Estado? Já pesquisou? Anota então, vai atrás do conhecimento. Golpe de Estado, quando há uma mudança aí nas regras do Estado, nas regras de funcionamento do Estado, da vida pública. Dá uma boa pesquisada para entender golpes de Estado. Mas algo semelhante com isso, alguém tirar o governo legítimo do poder e assumir um novo governo. O Brasil já passou por algo parecido como está ocorrendo em Mianmar? Será que o Brasil já passou? Pense nisso, guarde essa informação para essa nossa aula. Continuando, durante a história da República, alguns sujeitos se utilizaram do Estado, do aparelho do governo, para atenderem aos interesses dos grupos que os levaram ao poder ou dos seus próprios interesses. Aqui nós temos a imagem de Getúlio Vargas, que aliás fez essa prática. Esse tipo de prática, ela está presente até os dias atuais e nós damos a ela o nome de patrimonialismo, considerar o Estado um patrimônio seu ou do seu grupo. Então, patrimonialismo acontece nos dias atuais, você consegue perceber em alguns momentos da vida pública. Iniciando nossa aula, vamos falar sobre a eleição presidencial de 1930. Tenha na cabeça a política do café com leite, é este o contexto. Vamos lá. O presidente Washington Luiz, ele era do Partido Republicano Paulista, portanto de São Paulo. Na eleição de 1930, pela política do café com leite, o Antônio Carlos, governador de Minas Gerais, deveria ser o indicado à sucessão presidencial. O presidente de São Paulo indicando alguém de Minas e essa troca ia acontecendo, esse revezamento. Porém, o governador de São Paulo, o Júlio Prestes, foi o indicado como sucessor nessa disputa. Então, o presidente do Brasil, Washington Luiz, que era de São Paulo, indicou o governador de São Paulo na sucessão. Ele quebrou a política do café com leite.
Tá aí na sua tela, do lado esquerdo, o cartaz de propaganda do Júlio Prestes, candidato à presidência, e do Vital Soares, candidato à vice-presidência pelo PRP. Minas Gerais, então, a partir deste rompimento, rompeu com São Paulo, definitivamente, fim da política do café com leite, e Minas Gerais se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Formaram a Aliança Liberal para a disputa dessa eleição. Os candidatos foram o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa. Getúlio Vargas, candidato a presidente, e da Paraíba, o João Pessoa, candidato a vice-presidente. As propostas da Aliança Liberal, inspiradas no tenentismo. Voto secreto, justiça eleitoral, fim da corrupção eleitoral, obrigatoriedade do ensino. As propostas que o tenentismo trazia, através dos movimentos como a Coluna Prestes, foram encampadas pela Aliança Liberal, o cartaz deles do lado esquerdo da sua tela. Essa Aliança Liberal, chapa encabeçada por Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e com grande apoio de Minas Gerais. A eleição aconteceu no dia 1º de março de 1930, porém, o resultado só foi divulgado no dia 21 de maio de 1930, votos manuais contados um a um à mão e todas as verificações, e a posse só ocorreria em 15 de novembro de 1930, um processo eleitoral longo. Lembre-se, poucos meios de comunicação, dificuldade de locomoção pelo país, então essas datas mais alongadas. Aí do seu lado direito da tela, a chapa da Aliança Liberal com Getúlio Vargas e com o João Pessoa aí se apresentando. Cerca de 5% da população compareceu às urnas. Lembre-se das regras eleitorais da Constituição de 1891 que restringiam o direito ao voto. O Júlio Prestes, do PRP, apoiado pelo governo, pelo Washington Luiz, venceu a disputa, mas a Aliança Liberal acusou de fraude na eleição. O João Pessoa ainda, nestes eventos, 2 meses após o resultado, foi assassinado, mas por questões internas da Paraíba, até um crime passional envolvido. Mas a Aliança Liberal usou o assassinato do João Pessoa alegando motivos políticos, motivações políticas, e aumentou a sua luta e a sua acusação de fraude contra o eleito, o vencedor, o Júlio Prestes. No dia 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro dispostos a tomar o governo. A chapa perdedora, então, liderou um movimento para tomar o governo. 23 de outubro de 1930, a junta militar prendeu o presidente Washington Luiz, que estava saindo do cargo, ele foi preso. No dia 31 de outubro de 1930, veja só, os eventos um atrás do outro acontecendo. Então, no dia 31 de outubro, o Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro. Essa é a imagem da recepção dele no Rio. Então, perceba até aqui a faixa, eis a paz entre nós, e o dia 31 de outubro, a paz entre nós. E no dia 3 de novembro de 1930, a junta militar entregou o governo para Getúlio Vargas, que havia sido derrotado na eleição de 1930. Percebeu aí as características de um golpe de Estado. Exercícios. Passadas as eleições, setores da Aliança Liberal, inconformados com a derrota, buscaram uma aproximação no movimento tenentista, que, embora derrotados, continuavam sendo uma força importante por sua experiência militar e o seu prestígio junto à população. Pergunta: qual o resultado dessa aproximação entre a Aliança Liberal e o movimento tenentista?
Aliança Liberal, derrotada na eleição de 1930, se juntou a membros do movimento tenentista, muito forte nos anos 1920. A aproximação destes grupos, qual o resultado? O resultado foi o apoio militar necessário para a realização do golpe sob a liderança do Getúlio Vargas, e os participantes do tenentismo ajudaram no movimento de Getúlio Vargas, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, dando certa legitimidade e até popularidade à sua ação. Então, uma aproximação entre setores tenentistas e a Aliança Liberal possibilitou este golpe, a tomada do poder por Getúlio Vargas, derrotado na eleição de 1930 para Júlio Prestes. Porém, assumiu a presidência do Brasil no dia 3 de novembro de 1930. E aí nós damos início ao que o próprio Getúlio Vargas, no seu discurso inicial, chamou de governo provisório, que durou aí de 1930 até 1934. Quais as primeiras medidas dele no poder como presidente do Brasil? Afastou os governadores de estado, na época chamados presidentes de estado, e nomeou interventores. Esses interventores todos ligados ao tenentismo, movimento que o apoiou. Então perceba aí a ideia de enfraquecer o poder das oligarquias e dar mais poder para o Getúlio Vargas. Ainda cancelou a Constituição de 1891. O Brasil passou a não ter uma Constituição. Não ter. Fechou o Congresso Nacional e fechou as assembleias dos estados e dos municípios. A alegação: todo este processo eleitoral, todo o processo político no Brasil estava marcado por aquela política anterior, pela política corrupta das oligarquias, pelo poder dos coronéis, pelos esquemas da política dos governadores. Então o Getúlio Vargas alegava que para consertar a situação precisava fechar o Congresso, assembleias estaduais e municipais, tirar os governadores de estado, cancelar a Constituição para corrigir os problemas. Este é o cenário do governo provisório. Ainda sem Constituição, sem Congresso, o Getúlio Vargas governava por decretos, emitindo os decretos ele próprio. Durante seu governo, a marca, e aí você tem do lado direito da sua imagem, o Getúlio Vargas na foto oficial de presidente do Brasil. Marcas desse seu primeiro período aí no governo provisório. Criação do Ministério do Trabalho, ainda já em novembro de 1930. Muitas leis trabalhistas foram estabelecidas. E aí você começa a perceber uma aproximação entre o Getúlio Vargas e os trabalhadores, as classes sociais mais baixas. Criação de leis trabalhistas que não havia ainda no Brasil. Ainda, criação do Ministério da Saúde e Educação. Juntos, um ministério só. Saúde e Educação. Algo que também não havia. Então, um ministério criado para cuidar da saúde pública e da educação pública, uma preocupação nova aí no Brasil. Atenção à saúde com recursos públicos investidos na saúde, e na área da educação, reforma do sistema de ensino, com o ensino primário agora obrigatório, uma das exigências do movimento tenentista, ensino primário obrigatório no Brasil, e a criação de algumas universidades federais. Uma reforma no sistema de ensino no Brasil com o Ministério da Saúde e Educação, marcas desse governo provisório. Dê uma olhada nessa imagem na sua tela. Esse é um cartaz do estado de São Paulo acusando o Getúlio Vargas de exercer uma ditadura. Repare nas frases: abaixo a ditadura. Quais fatores do governo provisório do Getúlio Vargas justificavam essa acusação de São Paulo?
observando a imagem de um bandeirante segurando Getúlio Vargas aí com as mãos, com uma arma ainda ali com fumaça saindo, um soldado com a bandeira de São Paulo atrás. Então, um cartaz do Estado de São Paulo criticando Getúlio Vargas e afirmando que seu governo era uma ditadura. Que elementos justificavam essa posição de São Paulo? O Getúlio Vargas, ele assumiu o governo através de um golpe. Ele não venceu a eleição de 1930 e mesmo assim assumiu o governo. Então, teve o apoio dos tenentistas para esse golpe. E ao assumir o governo, afastou os governadores e nomeou interventores em seu lugar. Cancelou a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional, fechou as assembleias dos estados e municípios. E ainda, por causa de tudo isso, governava por decretos-lei. Ou seja, não havia uma participação popular, não havia um debate político no Brasil, havia os decretos do Getúlio Vargas, a sua ação por força. Esses elementos justificavam para São Paulo classificar o governo de Getúlio Vargas como uma ditadura. Falando em São Paulo, criticar o governo de Getúlio Vargas, São Paulo marcou oposição ao governo de Getúlio Vargas, principalmente nessa primeira fase do governo, o chamado governo provisório. Oposição de São Paulo, forte oposição, que acusavam Getúlio de ser um ditador, como você viu na imagem anterior. São Paulo estava contra a nomeação de um interventor não paulista. Então eles pediam um interventor paulista para São Paulo e ainda exigiam do governo Getúlio Vargas autonomia para os estados. Então o fim dessa intervenção, na verdade, que os estados tivessem maior liberdade, exigiam o fim do governo provisório, ou seja, convocação de eleições para o Brasil, e ainda exigiam uma constituição para o país. Então, leis criadas pela população, pelos representantes da população, para o país, exigiam o fim desse governo do Getúlio Vargas, que São Paulo classificava como uma ditadura. Getúlio Vargas, aí, num ato de negociação com São Paulo, trocou o interventor, nomeou um paulista, um civil paulista, e ainda criou o Código Eleitoral de 1932, uma novidade. Então, sinalizando que o Brasil teria eleições, o Código Eleitoral de 1932 trouxe novidades. Principais novidades: o voto passou a ser secreto. Fim do voto aberto, fim do voto de cabresto. Ainda, a permissão para o voto feminino no Brasil. As mulheres puderam votar e ser votadas. E ainda a criação de uma justiça eleitoral para verificação das ações eleitorais no Brasil, Código Eleitoral. São Paulo decidiu, mesmo assim, mesmo com este aceno do Getúlio Vargas, São Paulo decidiu pela guerra contra o governo federal. E essa guerra começou em 9 de julho de 1932, ainda hoje feriado no estado de São Paulo. Apenas Mato Grosso dos estados do Brasil apoiou São Paulo. São Paulo esperava um apoio de Minas Gerais, até de parte do Rio Grande do Sul. Não houve. Então, São Paulo com apoio de parte do Mato Grosso. Grande propaganda nos meios de comunicação, nos meios de imprensa, nos jornais, nas revistas, no rádio em São Paulo. E esta guerra ganhou o nome de Revolução Constitucionalista, porque São Paulo exigia uma constituição para o Brasil. Nos outros estados era chamada de Guerra Paulista, mas São Paulo usou o nome de Revolução Constitucionalista de 1932. O governo federal tinha mais navios, tinha mais soldados, portanto, maior poder de fogo. Menos de 3 meses de guerra, mas houve guerra efetiva, com trincheiras, ataques, usos de trens, de blindados. Em 1º de outubro de 32, São Paulo assinou a rendição. Porém, o Getúlio Vargas concordou que em 1933 convocar eleições para a Assembleia Constituinte, portanto, para criar uma nova Constituição para o Brasil, principal pedido de São Paulo. Observe essas duas imagens na sua tela e nesse exercício, elas vão ficar para você. Elas foram usadas pelos paulistas durante a Revolução Constitucionalista de 32. Qual a intenção dessas imagens?
Observou as imagens? Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Ou ainda a imagem de uma enfermeira afirmando: eu já cumpri o meu dever. E você? Então, qual a intenção do uso dessas imagens, desses cartazes? É óbvio que é a convocação dos paulistas, tanto homens quanto mulheres, para participar da luta, da Revolução Constitucionalista de 1932. As imagens falam de dever, de uma obrigação de ajudar nessa luta contra o que os paulistas apontavam como sendo uma ditadura do Getúlio Vargas. Então, convocação de pessoas para a guerra, a intenção dessas imagens. O que você aprendeu nessa aula? Júlio Prestes venceu a eleição de 1930, porém, Getúlio Vargas liderou um movimento que tomou o poder no final do mesmo ano com o apoio dos tenentistas. O primeiro período do governo Getúlio Vargas ficou conhecido como Governo Provisório, de 1930 a 1934. Você viu ainda que as medidas iniciais tomadas pelo Getúlio Vargas foram autoritárias, o que levou São Paulo a classificar como uma ditadura o governo federal. E a oposição de São Paulo resultou na chamada Revolução Constitucionalista de 1932, uma guerra entre São Paulo e as tropas federais. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!